Paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um programa Conectados com Cristo, o podcast que te conecta ao Evangelho. E eu quero te convidar a não sair dessa tela, porque vai ter muita coisa boa aqui hoje. Eu acredito que esse programa vai edificar a tua fé. Não sai daí não, hein? Fica aqui comigo. Antes, eu quero trazer uma palavra para o teu coração, que se encontra lá em João capítulo 15, versículo 14, que diz: Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Tem muita gente dizendo que é amigo de Deus, mas não obedece ao Senhor. Tem muita gente dizendo que é amigo do Senhor Jesus, mas não ouve os seus conselhos. A Bíblia diz que Deus vai chamar Abraão. E antes da promessa existe uma ordem. Sai da tua casa, sai da tua parentela, vai para o lugar que eu lhe mostrarei. E ao longo da sua caminhada, Deus vai mostrar o que o Senhor tem com ele. E a Bíblia diz que o Senhor o chama de amigo. Quer ser amigo de Deus? Obedeça a sua voz. Não queira só ouvir aquilo que vai afagar o teu ego. Porque muitas das vezes você está falando: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Aí Deus fala aquilo que você não quer ouvir. E você não pratica. Quer ser amigo do Senhor? Ouça e obedeça. Amém? Vamos orar? Antes de eu apresentar o nosso convidado, eu vi esse moço, hoje um homem de Deus, pastor, muito menino. Hoje é um grande pregador do evangelho. Você vai ver, você vai gostar, você vai amar. Fica aí comigo. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, queremos te bendizer, enaltecer o teu nome, glorificar a tua majestade. Te convidamos, Senhor, a sentar nessa mesa conosco, como todas as segundas-feiras. Senta conosco, Jesus. Esteja conosco. Que esse programa, Senhor, seja um divisor de águas, Senhor, sobre vidas aqui. Que palavras de maldição sejam quebradas. Ó Pai querido, que vidas sejam alcançadas pelo poder da tua palavra. A tua palavra diz, ó Deus querido, que tu és aquele que transforma. A tua palavra declara que é pelo ouvir da palavra. Então nós declaramos, Senhor, que através desse programa, vidas venham se render aos teus pés e que teu nome, somente o teu nome, seja glorificado. Assim nós oramos em o nome de Jesus. Eu quero já agradecer por receber o nosso convite. Amém, e assim pastor. Aceitar estar conosco hoje o pastor Otávio Silva, amém. Grande pregador, né, da palavra do Senhor, do Evangelho, e um homem de Deus, né? Eu louvo ao Senhor pela sua vida. Hoje você é uma referência para essa geração e eu louvo ao Senhor por amém. Hoje você estar sentado aqui. Sinta-se muito à vontade e abraçado por todos nós em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Amém? E eu já começo perguntando: quem é o pastor Otávio Silva? Quem sou eu, né? Bom, vamos lá. Eu sou servo de Deus, sou pai, sou esposo, sou filho, né? A pessoa, gente da gente, apesar do tamanho, apesar da voz, tem gente que tem medo, né? Né? Mas sou acessível. E temos aí servido a Deus com alegria, desde a nossa infância, né? Juventude. A senhora falou de mim, mas fala da senhora também, né? Amém. A senhora que sempre foi uma referência, junto com o pastor Marcão. Eu lembro dos cultos de libertação ali, que o pastor Josias Pereira dirigia ali na Assembleia de Deus da Rua Marcolina. Isso. E eram dias ali de muito poder, muita glória. A gente ouvia a senhora ministrando a palavra. Com certeza teve um impacto, uma influência sobre o nosso ministério. Glória é um prazer também estar aqui, pastora. Amém. Deus abençoe. Amém. Quando é que surgiu o ministério da palavra na sua vida? Quando é que essa chama... Na minha vida, particularmente, surgiu na adolescência, né? Deus já falava sobre isso desde a infância, mas foi com 15 anos de idade que eu realmente me despertei, me entreguei para poder pregar a palavra de Deus. E aí com 15 anos eu fui a um culto e nesse culto Deus ele me sentenciou, né? Dali eu mudei o jeito de falar,
o jeito de vestir, as amizades, comportamento, e comecei a me entregar à, à ideia de aceitar o chamado, de viver o chamado. Então, na minha adolescência, eu passei a viver o chamado para a pregação do evangelho. Mas o meu contato com a palavra já vinha desde a infância, né? Sempre participando das escolas bíblicas dominical, ganhando ali as gincanas bíblicas, sempre fazendo bastante leitura da palavra, muitas das vezes obrigado, É. né, a ler a Filho de Bíblia. pastor, né? É, Tem que fazer. fez parte isso da minha criação, mas, Ah, enfim, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem para o daqueles bem. que amam a Deus, né? É verdade. Então eu falo que muita coisa que eu sei da Bíblia hoje, não que eu saiba muito, mas o pouco que sei foi forjado em mim, mesmo antes de eu querer estar num altar pregando. Então assim surgiu, né, o Ministério da Palavra, desde criança, as pessoas profetizando, dizendo o que Deus ia fazer, onde Deus ia me levar. Mas na adolescência eu comecei a pregar, né? E aí com 15 anos eu comecei e estamos aí na estrada pregando até hoje. Amém. Você falou algo que é muito importante que precisa ser destacado aqui. É, escola dominical. Você sempre participou. Sempre fui aluno, fui professor. Até hoje, né, na nossa igreja ali na Assembleia de Deus, na ADVEC, né, Assembleia de Deus Vitória em Cristo, até hoje eu sento para ouvir, vez ou outra eu também estou lá ensinando a lição que é proposta, né? A gente tem esse modelo de lições, de revista, que é um modelo assembleiano de Uhum. ministrar a escola bíblica, mas sempre participei, desde pequeno. Eu falo que a minha formação teológica é a formação da escola bíblica dominical. Foi ali que eu aprendi teologia, foi ali que eu aprendi sobre Deus, foi ali que eu adquiri conhecimento. E quando eu comecei a pregar, o material que eu tinha para estudar e depois sair para pregar eram as revistas da escola dominical. Eu não tinha livros, eu tinha as revistas da escola dominical, né? Que interessante. Dali você montava a sua. Dali eu estudava o assunto da pregação e ia para E cima. glória a Deus. O que você acha sobre essa geração que está pronta? Vamos lá. Quando eu digo pronta, ela quer, tá? Não é que está pronta, é Uhum. porque você vai entender a pergunta. A ensinar, mas não está pronta a aprender. É um equívoco, né? É um equívoco geracional. Porque uma coisa que eu observo nessa geração é que essa geração que está se levantando, muitos nessa geração querem atropelar a geração passada. E dentro da Bíblia, não só dentro da Bíblia, mas eu acho que a história, de uma forma geral, as gerações elas devem se suceder e não se atropelar, né? É uma passagem de bastão. Sim, Então, quando você quer ensinar sem sentar para aprender, é uma forma de desprezo. Aquilo que foi construído antes, a experiência, o conhecimento, é uma falta até de humildade, né? Você reconhecer que você precisa ser nutrido, até porque você pode ser pastor, bispo, apóstolo, você sempre vai precisar ouvir, aprender, trocar experiência, né? Dentro da questão da própria academia hoje, dentro da faculdade, quando se fala em ensino, você fala que o ensino ele é um processo, esse processo ele é chamado de ensino-aprendizagem, né? Ou seja, até os professores, os mestres e doutores, eles já entendem que não é só o dar, mas que a sala de aula ela é uma troca. Então o evangelho é uma troca, a vida cristã comunitária é uma troca, você precisa dar e receber. Então não tem como você estar de pé só ensinando, só falando, né? Tem gente que passa o tempo inteiro pregando, mas nunca senta para ouvir o pastor, nunca senta para estar ali para aprender, nunca ouve ninguém, não toma ceia, não participa dessa base, né, que é necessária para ser plataforma para o evangelho que ele vai pregar. Então, eu vejo como um equívoco, né? sim. Porque
Pelo menos a nossa base, acredito que a sua, a minha, né, como a gente já conversou, foi essa. Você senta, aprende e depois você ensina, né? Eu sempre falo que eu acho interessante algumas versões bíblicas de primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16, se não falha a memória, ou 17. Deixa eu ver aqui se é o 16 ou o 17, que é quando Deus chama o profeta Samuel e Deus diz para ele que vai levá-lo para ungir um novo rei. Aí Deus fala assim: levanta, enche o teu vaso de azeite e E vem. vem. Deus não fala vai, né? Deus fala vem. Então, é claro que isso dá margem a outras interpretações, mas antes de você ir, você tem que vir, né? Antes de você falar, você tem que ouvir. Antes de você estar de pé, você tem que sentar. Então, eu acho que esse é o caminho. É o primeiro livro de Samuel, capítulo 16 mesmo, né? Esse é o caminho para que esse crescimento que a gente está vendo dessa geração seja um crescimento saudável. Sentar e ouvir. Ouvir liderança, ouvir pai, ouvir mãe, né? Eu acho que é importante isso, pastor. Verdade. E o senhor, fala o senhor ou você? Você mesmo. Pode você? É porque eu vi esse homem de Deus, jovenzinho, gente. Aí ele senta aqui, sempre foi grande, tá? Eu sempre fui menor do que ele, desde a sua adolescência. Mas, enfim, enquanto você falava, o Senhor me fez lembrar do mesmo personagem, só que Samuel. em outro texto. Quando a sua mãe coloca ele na casa de Eli para aprender com Eli. Isso aí. E isso é extraordinário, porque a gente sabe que a casa de Eli está toda quebrada. Mas existe um respeito pelo chamado, existe o respeito pela autoridade. E Samuel entende isso, Ana entende isso, Eucana, como o pai da casa, não é? O líder, o cabeça da casa, também entende isso. E essa geração tem quebrado muito isso, né? O Senhor, ele não quebra princípios para que se cumpra propósitos. Não existe isso. Porque minha agenda não para, querido. Se você não tem um pastor para apacentar, como é que você vai... Verdade. Se você não tem alguém para aprender, como é que você vai ensinar? Subir nos altares? Mas vamos lá. Como a igreja se adapta aos métodos de comunicação sem perder a mensagem central, pastor? Olha, pastora, esse é um grande desafio, né? Da igreja se adaptar a essas novas tecnologias, né? Sim. Que nós temos hoje, a esses novos modos operantes de transmitir a mensagem, né? A, a, a mensagem ela continua sendo a mesma desde o princípio, né? Desde o princípio. Mas ela vem sofrendo formas de alteração na sua comunicação. E a pergunta da senhora, né, como que a igreja consegue Se adaptar se adaptar, né? aos métodos de comunicação sem perder a mensagem central. Eu acredito que a forma da igreja se adaptar sem perder a mensagem central é ela entendendo primeiramente o que ela carrega, né? O que ela carrega em suas mãos, né? Porque se a igreja entende que aquilo que ela carrega em suas mãos, a semente preciosa, a palavra de Deus, né? Se ela entende o que é, ela já vai ter a preocupação de não deturpar aquilo que ela está carregando, né? No mundo da agricultura, a gente compara sempre o evangelho com semente. No mundo da agricultura, você tem a prática da alteração do gene das sementes, né? A alteração daquela árvore que vai nascer a partir daquela semente. Então, isso é modificado dentro de um laboratório para que essa árvore que vai nascer ela resista a uma característica de um clima que ela não é próprio daquele clima, né? Para que ela resista a um pesticida e não perca de repente um sabor, uma cor, uma tonalidade,
para que ela resista a um ataque de um fungo, de um inseto. Só que quando você traz a palavra semente aplicada à palavra de Deus, essa palavra ela não pode ser adaptada às circunstâncias, ao clima, nada. E hoje o que a gente vê é o quê? As pessoas não conseguindo entender isso, que eu posso usar a internet para comunicar uma verdade espiritual, eu posso usar uma trend para comunicar uma verdade espiritual, eu posso fazer algumas coisas para que, até mesmo de forma viral, a palavra chegue em alguém. Uhum. Mas será que aquilo que eu estou fazendo cabe à comunicação do evangelho? Será que em busca de chamar a atenção, porque hoje a guerra, né, do algoritmo, da internet é por atenção, será que em busca de chamar a atenção eu não estou corrompendo a semente? E a semente ela não pode ser corrompida, né? Na parábola do semeador você tem 4 terrenos. A semente é a mesma em todos os 4 terrenos. Aonde frutificou, frutificou. Aonde não deu certo, não deu certo. Mas a semente ela tem que permanecer inalterada. Então, o meu ver sobre essa questão é que a igreja, para adaptar, primeiro ela tem que saber o que ela carrega. É o primeiro ponto. O que eu carrego? Será que para levar essa mensagem eu posso fazer dessa forma? Porque você não está vendendo um carro, você não está vendendo uma roupa, você está falando da mensagem do evangelho. Uma vez eu estava num churrasco, tinha bastante gente conhecida, famosa, entrei numa guerra com um compositor, porque eu comecei a falar de uma música que na época estava estourada, eu não sabia que o compositor da música estava, né? Foi até uma gafe que eu cometi. E aí a gente falando de Que música, luta. falando, eu bati na música. Por quê? Porque a música misturava cultura não, eu queria usar outro nome, mitologia grega com o evangelho. Eita. E aí foi uma música que as pessoas cantaram demais nas igrejas, mas a música misturava mitologia grega Depois o senhor me com o conta aí em evangelho. off. Então, assim, então eu posso fazer, é lícito fazer essa mistura com tantos exemplos na Bíblia de superação. Eu preciso pegar um exemplo mitológico e fazer esse crente, porque as pessoas têm muito preconceito com religiões de matrizes africana, né? É. Sobretudo o cristão tem muito preconceito. Uhum. E a gente precisa saber diferenciar a cultura da religião, Sim. né? Então, assim, a religião de matriz africana, ela traz consigo um bojo cultural. Uhum. E a gente não pode atacar a cultura. Isso é questão até de processo e etc. Mas a gente, na nossa forma de crer, a gente entende que algumas práticas ali não nos cabem. Uhum. A gente acredita que algumas coisas lá representam outras coisas para nós, beleza. Mas quando se fala de mitologia grega, quando se fala de mitologia nórdica, as pessoas elas acatam. Por exemplo, ninguém questiona o Thor, o herói da Marvel. O Thor é um herói da mitologia nórdica. Ele é um deus nórdico. Você tem Percy Jackson e o Ladrão de Raios, filmes que ficaram famosíssimos, Fúria de Titãs. Você está falando de cultura grega, mitologia grega. Mas o cristão assiste um filme desse e repudia se fosse um filme que falasse sobre questão de matriz africana e outras coisas mais. Então, nessa transmissão e adaptação, e eu te devolvo a palavra, a gente tem que ter esse cuidado de, ao querer fazer chegar a palavra, a gente não corromper a essência dessa semente. Eu acho que se a gente tomar, em primeiro lugar, isso como prioridade de saber o que a gente está carregando, a gente vai entender que por mais que a tecnologia avance, por mais que alguns meios e formas de fazer a palavra chegar pareçam interessantes, não cabe a pregação do evangelho. E aí, dentro dessa sua resposta, eu quero fazer uma outra pergunta, que é: você acha que todos os cultos devem ser gravados e jogados na rede social? Olha, eu sei que hoje a maioria dos cultos são gravados, né?
Mas como bom assembleano, e nós somos conhecidos como o povo dos mistérios de Deus, né? Eu acho que a gente perdeu muita coisa gravando esses cultos. Porque tem coisas que Jesus faz que é mistério. E o que é mistério não é para ser revelado ou visto por todos, né? E aí, pelo excesso de gravação dos cultos, e não é algo errado, quem está em casa precisa ver o culto, quem está acamado precisa ver o culto, é um egoísmo da nossa parte não transmitir pensando nisso ou naquilo outro. Eu acho que o culto, quando ele é gravado, ele ajuda a limitar a questão da meninice, né? A gente tem muito problema com isso dentro dos cultos pentecostais, as pessoas que se excedem, Sim. dizendo que está manifestando um dom e, na verdade, é pura carnalidade, mas a gente tem esse outro problema, que é o quê? Os mistérios de Deus, as coisas que realmente Deus fazia no passado e que hoje a gente vê pessoas ridicularizando, É, né? O dom de línguas, a profecia, e ainda tem os que usam isso para aparecer. É um outro problema, um outro podcast, né? Usar o dom, se gravar para aparecer. Falar em nome de Deus, como a própria Bíblia condena, sem Deus estar falando. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Não, você não tem uma não palavra de tem. Deus. Você quer comunicar uma palavra, mas Deus realmente te mandou falar, te mandou acordar, pegar uma caneca de café e falar, fala isso? Não, você quer engajar sua rede social, isso é lícito. Mas o problema do excesso de gravação de um culto, eu vejo por esse lado aí. Os mistérios de Deus foram banalizados, quando não foram reprimidos, né? É, Porque em alguns pontos foram banalizados pela as gravações que a gente vê aí a chocarrice acontecer, e em outros já não se dá nem mais lugar a Deus para se fazer certas coisas, porque é o medo de que aquilo caia na internet. E quem é do passado sabe que de vez em quando acontecia algumas coisas que, se fosse gravar, ia virar é, é, motivo de desconfiança, chocarrice, porque algumas coisas eram estranhas. A própria Bíblia fala de fatos estranhos. Jesus é. cuspir, fazer lodo e mandar um cara lavar. Se grava isso, dá problema. Imagina. Mas, né? Então eu acho que não é que não tem que gravar. Todos os cultos precisam ser gravados. Não é que não tem que gravar. Mas eu acho que tirar um culto, talvez, né? Um ou outro culto para deixar a igreja viver aquilo sem a preocupação de que alguém vai tirar uma foto, de que alguém vai. Talvez seja uma experiência é, diferente, né? É como um apagão, né? Quando acaba a luz da cidade, a gente vê um céu que a gente não sabia que existe, né? É São verdade. muitas estrelas que aparecem. Então, o que será que Deus iria manifestar se a gente deixasse de gravar um culto? Um culto. Talvez Deus faria alguma coisa diferente, né? É Verdade. caso a pensar. É, tá rodando, não sei se você viu um vídeo de um certo pregador vai pregar e eu acredito que é um pastor, eu não sei, e começa uma profecia e arrancam aquele pastor no meio da profecia. Não sei se você viu esse. Não vi. Tá saindo, é novo aí, né? Apareceu no meu feed hoje. E o que você acha daquele profeta que, no meio da pregação ou no início, até quando o profeta se levanta para entregar uma profecia? Essa é a pergunta. Até quando? No início da pregação é viável? Quando o pregador está se aproximando? Ou após? Ou antes de chamar o pregador? Quando é que é viável um profeta? Que a Bíblia diz que o espírito do profeta é sujeito a ele. Quando é que ele ouve Para entregar uma uma profecia? profecia? Olha, eu acho que de preferência antes da palavra, né? Porque dentro da nossa liturgia de culto e dentro daquilo que a gente aprendeu, a palavra ela é a tampa, é o selo, é o fim do culto, né? Depois da palavra, no máximo segue-se um anúncio e a bênção apostólica.
fez o apelo, terminou a pregação, acabou o culto. Então, o que Deus vai falar depois que Deus já falou? Né? Deus não conseguiu comunicar ao pregador tudo que ele queria falar. Se Deus tinha necessidade de manifestar-se através do dom da profecia, por que não falou antes da pregação? Se a maior profecia, como a gente diz, é a Bíblia, por que depois que alguém prega a palavra, ou durante a pregação da palavra, alguém vai se levantar para poder profetizar? Então isso aí entra na questão da ordem do culto, né? Paulo viu alguns problemas parecidos em Corinto, né? A coisa não tinha muita ordem. E existem pessoas que são sem noção mesmo, né? Uns fazem para aparecer, outros fazem por ignorância, porque vêm de lugares muito simples, onde os pastores não ensinam, não corrigem para não machucar, né? E quando, na verdade, o momento certo para alguém se levantar e profetizar tem que ser antes da pregação. A pregação é a palavra de Deus, é ela fechada, a Bíblia fechada ou aberta, como a gente fala, ela é a boca de Deus falando. Então, não cabe, esse tipo de coisa não cabe. Agora entra aí mais uma vez o problema da gravação no culto, né? Porque não que seja errado gravar o culto, repito, mas como tudo é filmado, algumas pessoas acabam caindo no ridículo pelos seus próprios erros, né? É. E assim, vira. O grande problema, eu acho que da nossa geração hoje, é que eu pego um vídeo, por exemplo, se eu pego um tipo de vídeo assim, isso aqui é a missionária Paloma falando, eu não reposto. É algo que eu não. Mas existe pessoas que, de fato, de verdade, pega aquele vídeo, não, eu vou lançar no meu feed, eu vou. O que você acha desse negócio de fuxico gospel, Olha, fofoca gospel? eu acabei de postar um vídeo no meu Instagram onde eu falo sobre isso. É verdade? Então vem endossando Aí, ó. sobre isso. Tem gente que não cai, mas gosta de compartilhar quem caiu, né? Eu estava pregando na Igreja Batista Monte Oreb, a igreja que era a igreja do pastor Cláudio Duarte, né? Uhum. Antes e depois da fama dele, ele ainda ficou um tempo lá e ele ainda prega lá toda segunda-feira. E nessa vigília eu falei sobre Filipenses 1, né? Paulo usa um termo ali que ele fala que o desejo dele é que os irmãos de Filipos sejam sem escândalos. E no grego, sem escândalo é aproskopoi, que quer dizer aquele que não tropeça, mas não faz ninguém tropeçar. Então, esse compartilhar de coisas escandalosas, você de repente tem maturidade. Você não vai desviar por causa disso, Sim. mas alguém vai desviar porque viu aquilo. Você não vai achar que todo pastor não vale nada por causa daquele vídeo, mas vai ter alguém que vai passar a dizer que todo pastor não vale nada. Então, quando você compartilha o escândalo de alguém, a queda de alguém, o erro de alguém, a falha de alguém, você mais danifica do que edifica, né? Isso aí. Então, ninguém é cego, toda queda ela é digna de uma análise, porque a gente tem duas formas de aprender, ou é errando ou é com o erro dos outros. Então, acho que quando algo acontece, você tem que parar, analisar, fazer também uma autoanálise, sobretudo, né? Que é essa análise que eu estou falando. Mas agora, quando você joga para frente, quando você compartilha, o que vai agregar? Vai salvar quantas vidas saber que alguém caiu, que alguém falhou em alguma área? Não vai agregar em nada. Então, eu realmente concordo com você. Eu penso que compartilhar isso não é legal, não. Não é legal, não. O crente Léo Dias, né? Tudo é motivo para fazer fofoca, tudo é motivo para falar, vive em função da vida dos outros, né? E a maioria desses crentes são pessoas que ou são frustradas, ou não desenvolvem ministério, não desenvolvem nenhuma relevância, porque eles se alimentam da queda dos outros, né? Então isso é um problema. E o que você acha, você já vem respondendo, sobre o que se levanta muito dentro da internet, a gente tá falando sobre a vida cristã, né? A igreja em si. Essas páginas que só procuram o erro do outro, só posta. É chamado o fuxico gospel, eu não sei o que gospel, que pega
Então, essas páginas, aí, vamos lá, entra aquilo que a gente falou da semente lá. A semente não pode ser corrompida, né? Então, assim, ninguém é inocente ao ponto de pensar que uma viralização, um crescimento numa rede social, seja qual for, não vai te trazer visibilidade, fama e, consequentemente, dinheiro. O objetivo dessas páginas não é, muitas das vezes, só o danificar a imagem de alguém, mas é lucrar com o crescimento dela, porque essas páginas, elas trabalham divulgando produto, muitas das vezes. Essas páginas trabalham comprando, né, o silêncio dos outros, muitas das vezes. Né? Fulano, descobriram algo de fulano. Ó, se você der 20 mil aqui, eu não posto nada não, né? Então, essas páginas trabalham assim muitas das vezes. Essas páginas, elas ganham umas visualizações no YouTube, no TikTok e por aí vai. Então, assim, elas acabam prestando um desserviço ao evangelho, muitas das vezes achando que estão fazendo bem, mas no final das contas cai naquilo que Paulo fala, o Deus deles é o seu ventre. Eles estão movimentando o algoritmo, que o algoritmo ele se alimenta disso, né? Você pode ver que três coisas é o que faz o seu vídeo bombar na internet fácil. Humor, o pessoal gosta de ver bobeira, distrair, descarga de dopamina, ficar vendo coisa engraçada, pornografia e polêmica. São as três coisas que o algoritmo dispara. Se você postar qualquer coisa nesse sentido, humor, polêmica ou pornografia, isso dá muito like, dá muita visualização e, consequentemente, entra dinheiro, que a gente sabe que hoje vem a visualização ela é remunerada por essas redes sociais. Então, eu vejo só mesmo o desejo financeiro por detrás disso. E o desejo financeiro em busca de prejudicar os outros, né? Tem um texto aqui de Judas, né? Judas 1, no versículo, eu vou procurar aqui, ó. Judas 1. Ele fala assim, ó, que quando o arcanjo Miguel, versículo 9, quando o arcanjo Miguel contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. Por que ele está falando disso? Ele está falando de pessoas que batem de frente com autoridades, têm comportamentos que são desrespeitosos e tal. Aí ele continua falando. Estes, porém, ou seja, eles não são como o arcanjo Miguel, eles não respeitam as dignidades. Ele está comparando aqui dizendo, Miguel não ousou falar a palavra de maldição para Satanás, que é um anjo caído, condenado, ajuizado por Deus. Mas ele entendeu que ele é uma autoridade no mundo espiritual e só repreendeu ele em nome do Senhor. Aí ele fala, mas estes não vão ser assim. Aí ele começa a falar, estes, porém, dizem mal do que não sabem e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Aí ele fala, ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, foram levados pelo prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levada pelo vento de uma outra parte, são como árvores murchas, infrutíferas, duas vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar que espumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Judas só faltou xingar aqui, né? Verdade. De tanta coisa ruim que ele falou que eles são. Aí ele fala assim, ó, e destes profetizou também Enoque, tal. Aí, no versículo 16, ele fecha, ele diz assim, ó, estes são murmuradores,
queixosos de sua sorte, andam segundo as suas concupiscências, ou seja, segundo os seus desejos. A sua boca diz coisas muito arrogantes e admiram pessoas por causa do interesse. Então você vai ver que essas mesmas páginas que falam mal de um e de outro não preservam, às vezes, a imagem de alguém, a imagem de uma família. Eu não estou dizendo que quem caiu tem que ser passado a mão no pecado. Estou dizendo que quem caiu precisa de tratamento, não julgamento. Né? O julgamento vem da parte de Deus, a igreja também tem autoridade para julgar, faz isso quando disciplina, mas esse lixamento virtual que a gente vê não é pelo zelo pela palavra, é pela necessidade de ganhar dinheiro em cima da queda de alguém. E aí ele vai dizer que esses mesmos aí, admiram pessoas por causa do interesse. Você vai ver que essas mesmas páginas que detonam uns, cobram dinheiro para promover outros. Então, a ideia não é nem ajudar quem quer ser promovido e também não é nem tanto derrubar quem está caindo. É só o dinheiro mesmo. É verdade. É o que a gente vê. Pastor, qual o papel da igreja para nossa geração? Qual o papel da igreja para o mundo? Qual o papel da igreja? Qual é o posicionamento da igreja que a igreja precisa ter nesse século? Nesse século, a igreja precisa continuar sendo a coluna da verdade, né? Sendo o bastião da verdade. A igreja ela precisa manter essa identidade de representante de Deus, ser o povo do caminho, né? Como a gente foi conhecido no primeiro século, antes de ser chamado de cristão, éramos conhecidos como o povo do caminho, né? Da seita do caminho, né? E nós precisamos manter isso, porque você vê que a família deixou de ser guardiã da verdade. A escola deixou de ser guardiã da verdade. O governo deixou de ser guardião da verdade. Só restou quem? A igreja. Né? Então, se a igreja não se posicionar como detentora da verdade nesse século, isso às vezes há risco, né, de colocar a cabeça a prêmio, né? Porque você falar a verdade num tempo em que todo mundo tem que ser personagem, tem que viver uma mentira, tem que agradar, tem que fazer network, tem que participar de algumas rodas, isso é prejudicial não só entre igreja e mundo, não, mas entre igrejas e igrejas, muitas das vezes isso vai dar um choque, né? Dado a pluralidade de igrejas que nós temos, de interpretações, de teologias diferentes, de evangelhos diferentes, que nós temos visto hoje dentro das próprias igrejas. A igreja, ela está fracionada, né? É o irmão da igreja X que fala da igreja Y. Enfim, eu acho que a igreja deveria, nesse último tempo que resta, se unir para fazer aquilo que é a sua missão, pregar o evangelho, tentar alcançar o máximo de pessoas possível, tentar alcançar os povos distantes, né? Fazer missões, isso é uma coisa que é muito importante. A igreja não tem obrigação nenhuma de fazer o papel do governo, mas como igreja ela tem o papel de transformar esse amor que ela prega em amor prático. Eu mesmo tenho um casal de amigos que são pastores da igreja wesleyana e estão lá em Burkina Faso fazendo missões. Mensalmente eu envio lá uma pequena contribuição para eles. A igreja ela precisa estar dedicada a essa parte. Hoje, com tanta ferramenta, com tanto poder aquisitivo que nós temos comparado ao passado, a gente precisa fazer mais. Eu acho que esse é o nosso papel. Olhando para trás, você acha que a igreja tem feito mais ou menos? Eu acho que algumas igrejas se perderam no seu propósito. Algumas pessoas se perderam no seu propósito. Algumas pessoas receberam de Deus, pessoas, quando eu falo pessoas, eu falo de lideranças e igrejas ao mesmo tempo, se perderam no seu propósito, né? Por exemplo, se Deus te der fama, para que Deus está te dando fama? Para que Deus está te dando dinheiro? É para você
se embelezar, é para você crescer ou para você alcançar mais vida? É para você alcançar mais pessoas. Vou te dar um exemplo, o nosso pastor Silas Malafaia, né? As pessoas conhecem o pastor Silas Malafaia, vê o pastor Silas Malafaia guerreando aí pela família, entrando nas questões políticas, etc e tal, e muitos miram na nossa igreja e tentam falar alguma coisa da igreja. Só que o pastor Silas Malafaia, quando ele cresceu e alcançou a fama que Deus deu a ele passou a ter a AVEC, né? A AVEC, a Associação Vitória em Cristo, ela faz serviços comunitários, sustenta centros de recuperação. Eu mesmo já fui em um, que é da pastora Suzana Pantaleão. Lá, ela está lá em Itaguaí agora. Inúmeros projetos que a AVEC faz e também tem as coisas que a ADVEC faz. Então a ADVEC age como igreja, está debaixo da autoridade do pastor Silas, mas a AVEC ela é um braço ministerial do pastor Silas, que é da época que ele era evangelista, né? Então, o que eu sinto falta hoje na igreja de uma maneira geral é, se você tá grande, se você tem esse poder aquisitivo, que a igreja do passado não tinha. Por exemplo, o cara tava lá jogado, olhou para Pedro, falou, ó, dá as molas aí, né? Pediu, fez um gesto. Pedro olhou para ele e falou, olhe para nós, não temos prata nem ouro, mas o que temos te dou, levanta e anda. A igreja de hoje, tem gente que fala que perdeu, levanta e anda. Não perdeu, os milagres estão aí, estão acontecendo, né? Deus continua operando, às vezes longe das câmeras, dos holofotes. Só que a igreja, além de ter o levanta e anda, além de Deus poder curar, se Ele quiser, na sua soberania, a igreja hoje, muitas das vezes, ela tem prata e ouro. Tem igrejas que podem fazer mais. Tem igrejas que podem alcançar mais gente. Então, se as igrejas se unissem para fazer a sua missão, quantos não seriam alcançados? Verdade. Né? Quantos não seriam beneficiados? Então, a igreja não pode... a igreja... Deus, às vezes, não vai curar um paralítico, mas a igreja pode dar uma cadeira de roda. A igreja pode ajudar de alguma forma. E eu estou falando de cuidar, em primeiro lugar, dos nossos, né? Em segundo lugar, daqueles que estão longe. Mas o que eu estou dizendo é que esse não é o papel principal da igreja, é o papel do governo. O governo tem que fazer o assistencialismo, mas é o que Tiago fala. Se você tem a sua fé, você vai me mostrar a sua fé, mas eu vou te mostrar a minha fé pelas minhas obras. Então, obra não salva o cristão, mas o cristão que é salvo, ele faz as boas obras. Né? Então, eu acho que quanto mais a gente cresce, quanto mais poder aquisitivo Deus nos dá, isso deve ser compartilhado de alguma forma, isso deve ter uma resposta evangelística, uma resposta social. Acho que esse é o caminho para que a gente não se perca no propósito. O próprio Jesus vai dizer, né? Tive fome, não me deste de comer. Isso aí. Tive sede. Esse versículo foi excluído de algumas Bíblias, né? Ninguém fala mais disso. Antigamente se falava muito disso. Muito. Né? E assim... Mas porque antigamente, talvez, a gente tinha mais gente com fome, mais gente nu na igreja. Hoje, na igreja, a maioria dos crentes tem seu trabalho, estão crescendo, estão prosperando. Então, antigamente você tinha mais necessidade da cesta básica dentro da sua igreja. Hoje já não tem tanta necessidade. Tem necessidade, a gente dá. Mas não é como no passado. No passado, os crentes eram pobres, sem formação, não tinham faculdade, não tinham trabalho, andavam a pé, né? Não tinha dinheiro para nada. Esse era o perfil da igreja do passado. A igreja de hoje, o Brasil evoluiu, entre aspas, né? Mas evoluiu alguma coisa, e hoje a maioria dos crentes tem carro. A igreja hoje tem um problema. Toda igreja hoje, maioria das igrejas hoje tem um problema, que é o quê? Estacionamento. Aonde vai botar os carros dos crentes? É um problema. Porque se a igreja for de bairro, ela tem a vizinhança. Como é que para carro na porta da igreja? Se a igreja é uma igreja de cidade, uma igreja mais bem localizada, de pista,
ela tem outro problema, que o estacionamento dela não comporta os carros que chegam. Então, olha o problema que a igreja tem hoje. Antes você não pensava em estacionamento. Os crentes não tinham carro, as igrejas eram periféricas, de bairro. Quem ia andando, né? Ou ia de ônibus. Então, olha como que essa coisa muda. E aí, pela condição dos crentes mudar, a gente acaba deixando alguns textos de lado que a gente olha muitas vezes para gente, para dentro, e não olha tanto para fora, né? É. Na sua visão, o que a igreja perdeu nesse século? Que a igreja perdeu, acho que isso aí que a gente falou, né? A essência, o poder, o senso de missão, o senso de urgência. Acho que o senso de urgência pode ser o top 1 da lista do que a igreja perdeu. Porque a igreja era movida, a igreja primitiva, né? A igreja, os pais da igreja, os grandes avivamentos históricos que aconteceram, o verdadeiro avivamento ele traz um senso de urgência para a igreja. Ou seja, Jesus está voltando. Então, se Jesus vai voltar, e se ele voltar hoje, muita gente vai para o inferno. Eu vou para o inferno se eu não tiver adequado, então eu tenho que agir agora, tenho que pregar agora, tenho que fazer agora. Esse senso de urgência, esse deixar para depois, né? As pessoas querem se formar e depois viver o ministério. As pessoas querem casar e depois viver o ministério. Eu vou ter filho e depois vou viver o ministério. Então, esse senso de urgência da missão da igreja como quem precisa pregar o evangelho, levar o evangelho, foi perdido. As pessoas hoje elas não falam mais sobre a volta de Jesus com tanta fé e veemência como no passado, né? Há quem diga que não se prega mais sobre isso. Claro que se prega, mas não é como no passado. No passado você ouvia falar muito mais, e eu acho que isso a gente precisa recuperar, esse senso de urgência, né? Porque o que é urgente não pode ser adiado. E se a pregação do evangelho fosse urgente de fato para a vida de algumas pessoas, a gente não tinha esse descaso com essa missão da igreja, como a gente vê muitos por aí fazendo. Tem os que fazem, mas a grande parcela não faz, né? A Bíblia diz, Ageu fala sobre isso, né? Ele estava muito preocupado com as suas casas, seus problemas, e o templo estava lá, Jogado, né? jogado. E hoje nós vivemos essa era em que pessoas não se preocupam mais com o que é espiritual. Você citou Ageu, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele faz uma colocação no livro dele sobre Ageu que ele faz um negócio interessante, né? Ele cita autores, eu não sei quais são os autores que ele cita agora, não lembro, mas ele fala que alguns autores apontam e acreditam que quando Deus está usando Ageu para criticar que eles cuidavam das suas casas, aí depois Ageu fala, sobe o monte, pegue madeira, porque aquilo que era para a casa de Deus, eles usaram para a casa deles. Meu Deus. E aí Deus está repreendendo eles, porque o que era para ter sido usado para a reconstrução do templo, eles usaram para si. E agora a casa de Deus estava lá largada. Então, assim, vê se não é bem isso que as pessoas muitas das vezes fazem hoje, né? Falta o equilíbrio, né? Houve um tempo em que se colocava tudo dentro da igreja e hoje as pessoas querem tirar tudo dentro da igreja, né? Eu conheço, você conhece pastores que colocaram tudo na igreja, É, né? Às vezes a família pereceu, pagou preço, porque colocaram tudo na igreja. Eu acredito que Deus até ele abençoa e retribui, mas é uma análise. Depois dá uma olhadinha aí no que Hernandes Dias Lopes fala que tem bastante coisa ali interessante. existe muito crente igual o Esther, né? Achando que tá ali só pra viver a vaidade de Isso aí. de sentar no trono. Tem que ter um Mardoqueu, né? Tem que ter o Mardoqueu. Ué, tu tá achando que tu tá aí, que é pra viver essa boa vida? Existe um propósito muito Deus te maior. colocou aí para um tempo, né? E ele é muito enfático, olha só. Se não for você, vai vir outro. Mas você e a tua casa vai perecer. É isso aí.
E eu acredito, tá? É algo que eu vejo dentro da Bíblia, que aqueles que hoje usurpam e vivem. Porque, assim, irmãos, não é pecado ser rico, não é pecado ter dinheiro, não é pecado. Mas quando o dinheiro, ele te move, quando o dinheiro é o centro da sua vida, quando você perde toda a visão. Porque pra que Deus dá dinheiro ao crente, Sim. pastor? Deus dá dinheiro ao crente para o crente fazer o bem, né? Em primeiro lugar, cuidar da sua família. Em segundo lugar, cuidar dos outros, né? Ser generoso, ser liberal. É igual aquele crente que fala assim: meu carro é do Senhor, apresenta pro Senhor. Aí se Não dá tem alguém problema na pra chuva, ninguém. não entra nem. Que ué, A gente precisa ter realmente esse pensamento, pastora Paloma, porque você para pensar, os grandes empresários do mundo, eles são extremamente liberais. Existe um pacto, por exemplo, entre o Bill Gates e outros bilionários nos Estados Unidos, e esse pacto entre eles estabeleceram o seguinte: eles precisam doar pelo menos mais da metade da fortuna deles em vida. Só dá um Google aí que você vai achar essa informação que eu estou falando. Eles precisam doar mais da metade da fortuna deles em vida. Não é quando morrer, não. Em vida, para Olha só. caridade, para filantropia. Então, assim, o crente, muitas das vezes, ele não entende essa exaltação quando Deus dá. Se quando Deus dá para o ímpio dinheiro, Deus espera que o ímpio faça o bem com aquilo que tem, que dirá de nós crentes? Como vai De ser nós. a cobrança, né? Então, muitos estão se perdendo nisso aí. Muitos estão se perdendo. Pastor, estamos falando sobre o posicionamento da igreja. Aí, sobre nessa geração, sobre o posicionamento da igreja nessa geração. Quando a gente fala de igreja, a gente fala sobre santidade. Quando se fala de santidade, o que é que a igreja perdeu quando se fala de santidade, sobre ser santa? Então, etimologicamente, santificar é separar, né? Então, nós somos separados para duas coisas, ou por dois motivos, né? Nós somos separados, em primeiro lugar, ou seja, santificados. Por que nós somos santos? Primeiro, porque nós fomos separados para Deus, né? Ou seja, no sentido de que Deus nos separou do mundo para si. Em segundo lugar, nós somos separados para algo específico, para um uso específico, né? Eu sempre falo de que santificação, para ela ter uma compreensão total, você precisa comparar, usar as duas palavras, né? Santificação e consagração, né? Hoje não se tem muito trabalho de consagração igual tinha antigamente. Mas santificação e consagração. O que é consagrar? Consagrar é separar para uso exclusivo. Então, por exemplo, essa caneca aqui, se eu consagro ela para culto, para Deus, ela não serve mais para outra coisa, né? Ela não serve mais para fazer nada que não seja para culto. Por exemplo, um microfone de uma igreja, ele não serve para usar no bar. Ele não serve para usar num baile. Ah, não, empresta aí que vai ter um negócio lá. Não. É separado para uso exclusivo. Então, quando Deus separa a igreja para essa missão. Deus santifica a igreja, porque a santificação ela faz parte do processo da salvação, né? Sim. Então, o crente, quando ele levanta a mão para Jesus, alguns processos acontecem. Santificação, justificação e regeneração. Então, regeneração ele é um novo crente, ele é uma nova criatura. A justificação, ele é tirado da ira de Deus e ele é justificado. Ele vem para o reino do Filho de seu amor. E a santificação é Deus separando. Ele não pertence mais ao mundo, ele não viverá mais na prática do pecado, porque agora ele está santificado para Deus. Ele tem uma missão a cumprir. E essa missão precisa ter esse senso de a quem eu pertenço, a quem eu agrado, né? E quando o crente não é santificado, quando ele não tem um pensamento santificado, uma atitude santificada, ele faz para si, né? Ele faz
pensando até mesmo em prejudicar o outro. Paulo não falou isso aos Filipenses, né? Ó, uns estão pregando por porfia, por inveja, por engano, por isso, por aquilo. Ele faz essa crítica, né? E aí ele fala que, por fim, ele fala assim, não, mas que preguem, né? O importante é que o evangelho ele seja pregado. Mas quem vai receber o galardão de Deus são aqueles que fazem de boa mente, né? Aqueles que entendem o propósito de Deus ter os santificados, separado para si, esses são os que vão ser galardoados, né? Esses são os que entenderam o propósito, esses são os que vão receber de Deus algo para a vida futura, porque a salvação é pela graça, ninguém pode fazer nada para ser salvo. Agora, o galardão, aí ninguém vai receber galardão por graça, né? Nós vamos receber galardão por obra. Então, acho que uma oração que todo crente precisa fazer é para que Deus santifique seu coração. Senhor, me purifica. Se eu estou fazendo por mim, se eu estou fazendo só para aparecer, se eu estou fazendo só pensando em me dar bem, tira isso do meu coração. Tem que fazer por te amar, eu tenho que fazer para te servir, porque eu quero realmente viver a sua vontade. Eu acho que esse é o caminho para a gente entender o porquê Deus nos santificou, para que Deus nos santificou, né? Eu acho que isso é importante se considerar. A santidade, quando nós entendemos o sentido dessa palavra, nós nos entregamos, somos liberais na entrega, na adoração, no testemunho, nós nos liberamos, nós nos entregamos sem resistência. Sim. Porque existe muita resistência. Não, mas eu sou crente até aqui. Se fizer isso, né? E quando... Porque não entende de fato e de verdade por que Deus me santificou? Por que ele me separou? Essa fala da senhora, né? Acerca de eu sou crente até aqui, se fizer isso eu faço aquilo. Isso é uma sequência de erros que levam até isso, né? Porque o processo da santificação, ele vai nos melhorar, ele vai nos aperfeiçoar à medida que a gente vai se santificando. Hebreus fala, seguir a paz com todos, a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Então, você vai melhorando como crente, porque como crente a gente tem um objetivo. A gente fala assim, eu não sou perfeito. Não, realmente, você pode não ser. Mas o que a Bíblia fala é que você tem que lutar para chegar à perfeição. A estatura de varão perfeito. Quem é o varão perfeito? Jesus. Então, o cristão, ele só é cristão quando ele é uma miniatura de Cristo. Se ele não parece Cristo, a palavra cristão nem cabe nele. Porque cristão é miniatura de Cristo. Então, assim, mas eu sou desse jeito mesmo. Tá, mas se Jesus entrou na sua vida, você vai ter que mudar o seu jeito, vai ter que ter renovação de mente. Deus não vai arrancar a sua personalidade e te dar outra. Porque isso seria um processo de desumanização. Agora, Deus vai lapidar a tua personalidade para o uso dele. Então, a pessoa achar que, por causa da sua personalidade, Deus tem que aceitá-la com aquela personalidade, Deus não vai te aceitar, quer dizer, ele vai até te aceitar com a sua personalidade para que você seja salvo, mas a partir do momento que você recebe a salvação, Deus vai lapidar a tua personalidade. Então a pessoa não precisa deixar de ser extrovertido para ser crente, mas a pessoa precisa deixar de falar palavras torpes, ela precisa deixar de ter conversas vãs, porque tudo isso é o que a Bíblia coloca. Dá para ser crente, dá para ser extrovertido, mas dá para ser santo. E assim vai. Você pode ser fleumático, colérico, sanguíneo, o que for, mas ser santo. Mesmo com uma personalidade às vezes forte, mas uma personalidade forte e santa. Porque tem gente que acha que Deus dá direito a você pecar por causa da sua personalidade. Não, Deus sabe que eu sou assim. Ele sabe, mas ele quer te mudar. Né? Quando Paulo diz assim, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí tem uma frase, e eu queria perguntar sobre isso. O escolhido não tem escolha. Na sua visão,
O escolhido não tem escolha? Então, essa questão do livre-arbítrio, ela é muito complicada teologicamente, né? A gente vai falar de escolhido não tem escolha, a gente vai entrar na questão do livre-arbítrio. Eu acredito que Deus escolhe em pessoas específicas para missões específicas. E que Deus pode até fazer com outros, se Ele quiser. Mas eu acredito que Deus escolhe pessoas específicas para missões específicas. Nos dias de Jonas, existiam outros profetas. Jonas não queria, mas Deus insistiu nele. Então, acho que é nesse aspecto que o escolhido não tem escolha. Porque Deus insiste em você, Deus quer você para algo. E mesmo a contragosto, sem ser sua vontade, muitas vezes você vai se inclinar. Deus vai vencer a queda de braço. Se Deus é um Deus que não perde para ninguém, por que tu vai conseguir escolher algo que Deus não quer? Aí fica... A mensagem não encaixa. É. Porque você prega que Deus não perde batalha, mas ele só perde quando é para você. Então, ele só perde para sua vontade, né? Se ele não perde batalha, ele não perde nem contra Faraó, nem contra a Babilônia, nem contra os filisteus e nem contra você, né? Então Deus ele tem um jeito de te conduzir à vontade dele. Eu acredito nesse aspecto aí da frase, né? O escolhido não tem escolha porque Deus vai. Deus sabe onde toca, né? Para conduzir alguém, para levar alguém a fazer o que ele quer, aquilo que é plano dele, né? Então eu acredito que seja nessa direção. E a fala de Paulo, né? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, é uma confissão de fé, né? E, e de propósito, porque quando a gente não consegue anular o nosso eu, a gente não entendeu qual é o verdadeiro sentido do evangelho, né? É. A Bíblia fala que Cristo em nós é a esperança da glória. Então como é que a gente quer ter esperança de glória se é o nosso eu que está aparecendo? Até Jesus, para poder exercer a sua missão terrena, ele teve que se anular, se aniquilar, né? Filipenses fala isso no capítulo 2, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não se usurpou de ser igual a Deus. Então, se você não consegue se aniquilar para viver um propósito divino, um chamado divino, não encaixa no evangelho isso aí. Sobre a graça. O que é o evangelho da graça? Em que aspecto? Porque hoje nós vivemos uma era em que se fala muito da graça, Uhum. né? A graça de Deus. E hoje a graça, para muitos, tudo pode, Uhum. tudo vai, tudo é permitido. E o que é o evangelho da graça? Eu acho que essa frase é do Tel Hayek, eu acho, que diz assim: a graça não é licença para pecar, né? Primeiro que a Bíblia fala que, em Gálatas fala que a graça de Deus se há revelado, trazendo salvação a todos os homens. A graça é Cristo, e Cristo é santo. João, no capítulo 3 da primeira carta, ele diz: nele não há pecado. Então não tem como graça e pecado serem coisas semelhantes, né? Eu acho que o que acontece com esse evangelho da graça é que esse evangelho da graça que se prega hoje, essa corrente, ela é um tanto que influenciada pela esquerda, pela cultura woke, né? Pela essa ideia de inclusão social que a gente tem, né? Então eu preciso abraçar tudo e todos, e eles acabam manifestando uma graça que, usando mal o termo, né? É um termo do Benioff, né? Ele fala que tem uma graça barata, né? Sendo vendida. E aí, como alguns gostam de falar, a graça não é de graça, né? Houve um preço e há
Há um estilo de viver essa graça. Há um estilo de vida. O evangelho é um estilo de vida. Então, se eu vivo no pecado, a graça não está exercendo poder sobre mim. Porque o poder da graça é o poder que me liberta do pecado. Como é que eu vivo no pecado e estou debaixo de graça? Isso aí não combina. Então, eu acho que na busca de um novo método de crescimento, na busca de, às vezes, a própria liderança ser aceita, né? Como a gente tem uma irmã aí, hoje em dia, que pregou a transformação, depois ela se destransformou Uhum. e tornou-se, né, líder de uma igreja que acolhe pessoas iguais a ela. E para isso se faz um malabarismo teológico gigantesco, onde essa graça aí é essa graça que acolhe, mas não salva, de fato, o pecador. Né? Ela acolhe, ela traz para dentro, mas não salva, porque a salvação implica transformação. Se não tem transformação, não teve salvação. Se não teve salvação, a graça não exerceu nenhum efeito ali. Né? Então a graça é um favor imerecido de Deus. Eu sou salvo pela graça, porque eu não merecia ser salvo. Mas a partir do momento que eu sou salvo, como eu disse, você é inserido neste processo. A salvação é isso. A salvação é pela graça, né? Então, eu sou salvo pela graça. Mas a partir do momento que eu sou salvo, eu sou santificado, regenerado, justificado. Ou seja, morre o velho homem. Não tem como continuar sendo o mesmo, né? Os meus desejos, as minhas vontades, tudo que eu fazia, queria, era, tudo isso vai ser agora pelo filtro do Evangelho, vai passar pelo filtro do Evangelho. Eu olho para Cristo, vejo se é assim que Cristo faz, então eu faço. Não é assim que Cristo faz, então eu não faço. A palavra de Deus passa a ser o meu norte. Essa graça que se prega dessas igrejas inclusivas, isso não é graça, né? Isso tem outro nome, é bagunça, né? Verdade. O próprio Jesus, ele vai dizer àquele que quiser. É uma decisão. Se você quer ser salvo, né? Se você quer andar com Cristo, se você quer viver uma vida com Cristo, precisa negar a si mesmo. Essa é uma base. Aniquilação. Deus, ele não quebra princípios. Ele vai dizer, ó, se você quiser, ok? Ok. E vai ter um texto que vai nos mostrar um contexto maravilhoso, e o cenário é Jesus está pregando e o povo que está ouvindo não aceita o que ele fala e começa a sair. E Jesus vai perguntar aos seus discípulos: e vós quereis ir também? Isso aí. Ele nos deixa livre a ir ou ficar, mas se for para ficar, precisa ser de verdade. Precisa querer ser transformado. E falando sobre graça, o que você falou sobre uma decisão de viver debaixo da graça, ser alcançado pela graça, se permitir a ser transformado. Né? É Sim, sobre isso? sim, com certeza. Vamos lá, sobre identidade cristã. Quando se fala de identidade cristã, o que o mundo precisa olhar em mim e me identificar como cristã? Qual é a minha identidade? Então, aí eu volto, pastora Paloma, lá, né, Atos 13, eu acho, que foi a primeira vez que os cristãos foram chamados assim, né? O que viram neles para darem esse nome a eles? Cristo. Olha, eles são uma miniatura de Cristo. Quando eu olho para eles, eu vejo como se fossem pequenos cristos. Então, o mundo hoje, ele precisa ver Cristo em nós, né? As pessoas, por causa dessa ideia da aceitação, elas têm perdido a sua identidade cristã. Esses dias eu vi um vídeo do pastor Marcos Feliciano falando que, e ele mesmo postou reagindo ao vídeo, falando que no futuro próximo, 10, 20 anos, se veria cantores cantando no Faustão, participando de programas globais e tal.
E o que a gente vê hoje é isso. As pessoas, o mundo, ele não consegue, muitas das vezes, discernir quem é o cristão. Porque a gente aprendeu que o cristão pode usar bermuda. A gente aprendeu que o cristão pode fazer uma maquiagem. A gente aprendeu que o cristão pode ter um emprego melhor. Ok, tudo que aquela religiosidade pesada tirava da gente que era nosso direito viver, né? Aquele tradicionalismo, costumes impostos como doutrina, a gente aprendeu e fomos libertos disso. Só que parece que com essas coisas que eram proibidas, se foi embora também a essência, né? E aí é, a, a, a gente pega essa liberdade que Cristo dá e acaba muitas das vezes usando essa liberdade para dar ocasião à carne, né? Paulo fala isso aos Gálatas. Nós não podemos usar a liberdade do Espírito para dar ocasião à carne. Então, a gente vê o quê? O mundo não consegue mais distinguir. Por quê? Porque o cristão aprendeu que pode, por exemplo, né? A mulher, vou falar da mulher porque a maioria, vou dar um exemplo. Uhum. A mulher pode usar calça. Pode, pode. A Bíblia proíbe? Não. Mas a mulher pode usar qualquer calça. Quando você é cristão, você entende que não. Por causa do pecado da lascívia, por causa de uma série de coisas que às vezes em você não faz mal, mas vai fazer mal ao outro, né? Então são coisas que a igreja perdeu essa preocupação de não comer o legume que escandaliza o irmão, de não comer a É, carne que escandaliza o irmão, e que muitas das vezes é escândalo até para você mesmo. é. Mas, sobretudo, quando é para o outro, vou voltar lá no aproscopoi, né? Ele não tropeça, mas também não faz ninguém tropeçar. Então, ser alguém que não traz um escândalo, ser alguém que tem a identidade de Cristo em si, é justamente isso, é ter o equilíbrio. A gente está vivendo numa geração que a gente tem um conhecimento, mas o conhecimento sem o equilíbrio, ele descamba para a libertinagem. E aí, quando o cristão ele é libertino, ele não consegue carregar uma identidade cristã genuína. As pessoas não vão conseguir ver Deus na vida dele, porque não é, como Paulo falou, né, a senhora citou, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, a identidade que o mundo tem, que vê em mim, é Cristo. E hoje você vê pessoas que elas começam, sobretudo na internet, começa com discurso de que não, pá, tá tudo bem e tal. Eles começam como um crente legalzinho e liberalzinho, e daqui a pouco eles estão completamente desviados no mundo. Verdade. Completamente. Eu poderia citar o nome de algumas pessoas aqui, Uhum. tanto homem quanto Quanto mulher, mulher. né? Pessoalzinho que começa muito engraçadinho, muito maneirinho, muito legalzinho, daqui a pouco completamente desviado. Eu poderia citar, na minha cabeça agora veio 3 nomes, já para começar a conversa. Então a gente não está aqui para expor ninguém, Uhum. para polemizar o assunto, mas é esse tipo de comportamento que acontece em grande escala, né, com aqueles que têm essa visibilidade, mas que acontece nos bastidores também, que às Também. vezes dentro de uma empresa a pessoa perde ali a identidade, né, para aceitar estar numa festa que não cabe a ela, pensando no cargo, pensando na aceitação, né? O que que meus colegas de trabalho vão falar? Não quer ser o crente quadrado, É. né? Não quer ser o crente chatão. E o evangelho, ele às vezes servir a Deus vai te colocar dentro de uma cova de leões, porque seus colegas de trabalho vão te jogar lá. E se você está com Deus, Deus não é obrigado, mas ele pode te livrar dessa cova. Agora, as pessoas hoje não querem a cova, a fornalha, elas não querem o desconforto de não ser aceito socialmente. Isso vai muito contra a proposta de evangelho que Cristo deu, É. né? Porque você vai ver Cristo fazendo o discurso ali, o sermão do final ali de Mateus, quando no capítulo 24 e 25 ali ele está falando que nós seríamos era perseguido mesmo por causa do nome dele. Ou seja, quem carrega a identidade de Cristo vai ser perseguido, vai ser
caluniado, vai sofrer ataque. E isso não quer dizer que você tem que ser um crente chato, antiquado, desatualizado, mas a verdadeira identidade de Cristo, ela incomoda o mundo. O mundo não simpatiza com o verdadeiro cristão. Não tem como o mundo simpatizar com o verdadeiro cristão. Ele pode ser atraído pela luz do evangelho, mas uma vez que o evangelho resplandece sobre ele, ele vai abandonar aquela prática, ele vai receber o confronto espiritual, porque hoje a gente tem esse efeito, né? A palavra hoje não é mais uma palavra de confronto. É uma palavra de acolhimento, de aceitação, vem, 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 quando na verdade é o confronto que nos melhora e nos muda, né? É verdade. E tem um ditado que é muito certo, é que quem quer ser aceito por todo mundo não é aceito por ninguém. Verdade. Quem quer agradar todo mundo, desagrada todo mundo. Quem é amigo de todo mundo não é amigo de ninguém. De ninguém. E aí tu entra no versículo bíblico de novo, né? Se você é amigo de Deus, tem que ser inimigo do mundo. Se você é inimigo do mundo, ou se você é amigo do mundo, Você é de inimigo. quem você é inimigo? Né? É isso não vai aí. dar certo. Não tem... O que a igreja precisa, pastor, na sua visão? O que a igreja precisa para avançar? Olha, senso de urgência, né? Eu já falei aqui. O senso de urgência é o principal. Unidade, né? Ser disciplinada no tocante às práticas espirituais. Hoje os crentes não lêem Bíblia. Hoje os crentes não oram. Hoje os crentes não jejuam. Como que uma igreja, né, que carrega uma placa, que reúne um povo, vai avançar se no individual essas pessoas que se reúnem no coletivo não têm vida com Deus? Né? Se eu não agrado a Deus no meu modo de viver, como que eu vou agradar Ele em 2 horas dentro de um culto que eu vou uma vez na semana? Que a frequência de culto hoje é muito dividida. No passado, os crentes iam 3, 10 vezes para a igreja. Hoje não. Hoje as pessoas trabalham, estudam, fazem faculdade, curso técnico. Não tem tempo para estar o tempo todo dentro da igreja. Então, a minha vida devocional com Deus, ela conta muito. Então, eu acho que, em primeiro lugar, o senso de urgência. Jesus está voltando. Então, se Jesus está voltando, eu me preocupo em me santificar, eu me preocupo em como eu me relaciono com Deus e eu me preocupo também de levar essa mensagem à frente. Acho que, em segundo lugar, a unidade, entender o espírito de corpo, que somos igreja, e como igreja cada um tem um dom, um talento, uma missão de se integrar ao todo, né, de fazer parte, de somar. E, em terceiro lugar, cuidar dessa individualidade, né? De cada um se policiar, de cada um buscar ser crente fora do holofote, do palco, do altar, né? Porque hoje a gente tem muita performance. Há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, você contava nos dedos quem era pregador, quem era cantor. Hoje em dia todo mundo aprendeu a cantar, todo mundo aprendeu a compor, todo mundo aprendeu a pregar. Mas e aí? Né? Muitas das vezes você vê que isso é só performance. Não tem vida com Deus por detrás do altar. Não tem vida com Deus quando acaba aquele momento ali. Então, eu acho que cuidar dessa vida é, individual, né, é muito importante também. E respeitar, né, respeitar as autoridades, honrar o, 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 os pastores, as lideranças, né, saber o seu lugar em relação a, ao lugar que você está, até mesmo o país, o governo. Né? O crente não tem muito senso disso, só que tem uma fala de Deus por Jeremias para o povo que estava na Babilônia, que Deus fala para ele: Jeremias, fala para eles casarem aí, para eles construírem casa, para eles plantarem vinha, fala para eles orarem pela paz desse lugar, porque se eles cuidarem desse lugar, eu estou cuidando deles aí através de tudo isso. Então, nós também temos esse dever cívico, né? Como desejamos estar no céu, desejamos estar com Cristo, mas somos cidadãos da terra. Então, essa preocupação cívica, exercer cidadania com consciência, não por paixão política ou por interesses pessoais, mas buscar entender qual é a guerra que a gente está travando socialmente. Eu acho que se a igreja fizer isso, colocar a palavra de Deus como centro, colocar a palavra de Deus como prioridade, fazer cumprir o que está escrito ali, eu acredito que
a igreja vai avançar. Não tem como travar uma igreja que observa essas questões, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor, estamos chegando já no final. Ai, Amém. pena. Mas você vai colocar aí no seu comentário se eu trago novamente o pastor Otávio aqui para a gente abordar outros assuntos. E aí você manda para mim, para nós, né? Os assuntos que você gostaria que nós abordássemos aqui. Eu gostaria que você deixasse para os nossos telespectadores, nossos ouvintes, aqueles que estão nos ouvindo no Spotify, que estão nos assistindo agora, uma mensagem do Senhor, aquilo que Deus colocar no seu coração, trazer para essa geração, para esse povo que está nos assistindo hoje, em nome de Jesus. Amém. Eu quero deixar uma palavra para a sua vida, e essa palavra, ela é uma palavra conhecida. É o Salmo de número 23. Está escrito ali que o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Uma compreensão que a gente tem hoje desse texto é que o que não vai nos faltar não são as coisas, né? Talvez um dia faltou aí R$ 1 para você comprar um pão, faltou R$ 50 para colocar um combustível. Talvez houve um dia que faltou alguma coisa, houve um momento de guerra, de escassez, de cativeiro, mas a certeza que todo crente tem é que o Senhor não te falta até nos momentos Amém. difíceis e que as faltas chegam na sua vida. Então, eu quero liberar essa palavra, né? Uma palavra de que Deus será presente contigo. Talvez você está assistindo esse programa através aí da sua casa ou através da TV, do celular, no hospital ou quem sabe no trabalho. Eu não sei onde você está, mas seja quando você for assistir, seja um momento que você estiver atravessando, poxa, eu estou aqui num leito, estou doente, poxa, eu estou aqui numa escassez financeira, num momento difícil, saiba que Deus está com você. A certeza maior que Ele está com você não é quando nada te falta, mas é você saber que Ele não te falta. E por isso, tudo vai dar certo no final. Se Deus está deixando você atravessar esse vale, tenha certeza que Deus está contigo. Eu quero que você guarde essa palavra no teu coração. Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Receba em nome de Jesus. Amém? Está conosco, está chegando aqui o nosso patrocinador. E eu quero falar aqui sobre. Vamos lá, tá chegando. 1, 2, 3 e. Peraí que vai vir. Tá vindo? Foi? Cadê? Muito bem, chegou. Esperai-vos com paciência. Ó, está conosco Alpha Kids, né? Alpha Kids, que é nosso patrocinador. O Instagram é Alpha Kids _moda. O nosso WhatsApp é 974788443. 74788443. Você que precisa, tá chegando Natal, tá chegando a época festiva aí, mamãe, papai, tio, avô, madrinha, padrinho, tá aqui, ó. Alpha Kids Moda. Eu tenho certeza que você vai encontrar qualidade, preço e beleza. Não perca essa oportunidade. Mande um direct ou no Instagram ou vai direto no WhatsApp e faça o seu pedido, ok? Eu acredito que você vai ficar muito feliz. Dica da missionária. Amém? Já estamos caminhando para o final e eu queria agradecer mais uma vez ao pastor pela sua presença. Eu que agradeço, pastora. Obrigado. Quero mandar um abraço para sua esposa, seu filho, sua família. Que Deus continue prosperando o seu ministério. Obrigado. Que o nome do Senhor continue sendo glorificado em ti e através de ti. Amém. Eu recebo em essa nome palavra. de Jesus. Desejo um beijo para a senhora. Amém. Manda um abraço. Pastor Marcão. Deus Amém. abençoe a todos aí em nome de Jesus. Amém. Nós temos o costume de... Eu inicio orando e o nosso convidado termina orando. Amém. Porque na vida do crente, sem oração, não dá. Amém? Então,
Nos Vamos orar. entregue em oração em nome de Jesus. Senhor Deus eterno, Pai Sim, soberano, Deus. Senhor, eu quero agradecer a Ti, Pai, Muito por este obrigada, Senhor. episódio, Senhor, em que nós aqui estivemos ministrando, Senhor, a Tua palavra, comunicando, Senhor, a Tua palavra Sim, aos Jesus. corações, Senhor, que nos ouvem. O Senhor continue abençoando, Senhor, esse estúdio, abençoando a Tua serva, a pastora Paloma, a Sim, sua Jesus. família. Ó Deus, abençoando, Senhor, todos aqueles que estão nos ouvindo, Pai. Eu oro, Senhor, por aqueles que estão em casa, pelos que estão enfermos, acamados, pelos que estão enlutados, Em pelos que nome estão, de Senhor, Jesus. ó Deus, passando por situações financeiras difíceis. Pai, por todos, Senhor, pelos que estão afastados da Tua casa, que receberam resposta hoje aqui, Senhor, pelos que se sentem, Senhor, injustiçados, esquecidos, incompreendidos. Pai, eu creio que este programa foi um bálsamo, Senhor, para a vida de muitas pessoas. Que o Senhor possa continuar sustentando os ouvintes, ó Deus, deste programa, abençoando, Senhor, aonde eles estão, seja em qual tempo eles assistirem, ó Deus, seja em qual hora eles assistirem, que o Senhor venha lhes falar ao coração. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Amém. Está terminado. Até segunda-feira. Segunda-feira tem mais. Nós vamos deixar aqui as redes sociais do nosso pastor. Vai lá, curta, comente, compartilhe. Se inscreva também. Se inscreva no Instagram, TikTok, né? Tem Instagram, tem Instagram, tem TikTok. É só procurar lá. PR Otávio Silva no Instagram, pr.Otávio Silva no TikTok. Nós vamos deixar aqui as redes. Vai lá. Lembrando que para você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe, seja um canal de bênção. Nós temos sido canal de bênção na sua vida, então seja canal de bênção para outros. Compartilhe, se inscreva, curta, comente, nos ajude. Amém? Em nome de Jesus. Deus abençoe e até segunda-feira.